Voltemos, voltemos. Não desistam de nós. Ixi, gente, ó, tem até live do Padre Fábio de Melo. Vamos disputar com ele. Oiê, 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 galera. Voltemos. Era um teste. Agora estamos online. A Mari tá aqui já. Oi, Mari. Vamos esperar a Elo entrar. Ó, já mandou o convite. Maravilhoso. Falar sobre os desafios da liderança. Ai, gente, vários desafios, na verdade, né? Não só da liderança, mas de tudo. Vamos ver aqui. Prontinho. Oi, gata! Oi, Tudo bem? tudo. E por aí? Me conte dessa quarentena. Então, quarenteners, né? Rostinho Exato. redondo, rostinho gordinho, Alegria sem fim de ficar em casa. não é? E ainda temos agravantes, né? De quando falamos aí de mamães, né? Papais. Nossa, só temos. E que isso rende uma outra live, que não é o caso de hoje, Não será o nosso foco, mas, inclusive. mas renderia outra live. Bom, pessoal, Sim. sejam bem-vindos aí à nossa Capital Live, às nossas lives sobre empreendedorismo. Confesso que demoramos um pouquinho para começar essas lives da quarentena, mas enfim, o importante é que começamos, né? Estamos aí de mãos dadas com vocês e vamos vencer todo esse desafio. Então, o Espaço Capital está funcionando, ele está funcionando em regime um pouco diferente, a gente não está aberto aí para reuniões e para eventos presenciais. Estamos funcionando, a gente brinca que é um regime de banco, né? Não tem uma quantidade de horas que você pode permanecer dentro do prédio, toda a equipe de limpeza está reforçada, hábitos novos aqui, então todo mundo que já chega já tem que. A gente tá chamando quase de ritual que a pessoa tem que fazer para poder entrar aqui no prédio. Mas a gente está aí, estamos tentando aos poucos seguir essa jornada durante o Corona. Exato. Todo cuidado é válido. Todo cuidado é válido. Bom, e depois desses avisos paroquiais, eu quero aqui já de antemão agradecer você, Lou, que é maravilhosa, que é uma profissional que eu Imagina. super admiro. E começar o Capital Live com você faz todo sentido, sobretudo o tema, né? O tema que a gente vai estar falando aqui, que é sobre os desafios da liderança em tempos, né? Em tempos de crise, nesse tempo aí de extremo estresse. Conta aí, primeiro se Exato. apresenta para falar o quanto Ok. você é hard, é da galera da pesada, e a gente entra no nosso tema. E o quanto eu tenho que dizer toda vez que você é generosa, né, Lorena? Ai, ai, obrigada. Bom, primeiro agradecer o espaço que o Espaço Capital nos oferece, seja presencialmente ou agora online, com essa adaptação. Ressaltando que nós faríamos uma live agora em março, que se passou, né, nós nem vimos março embora, e seria com uma temática de liderança feminina e a gente resolveu adaptar. Acabamos ficando para abril, mas agradeço o espaço de toda forma e todas as vezes, porque vocês também são maravilhosos. A iniciativa, as temáticas que são trazidas, todas muito válidas, e eu fico super feliz de fazer parte, em alguns momentos, contribuindo com o projeto. Bom, falar de liderança é sempre desafiador, porque é falar de pessoas, é falar de uma gestão que não envolve somente quesitos técnicos ou quesitos que são mais, talvez, de uma administração mais fácil, né? É falar de gestão de pessoas, de gestão de emoções. Então, nesse período, talvez a necessidade de discutir o assunto se torne ainda maior e, principalmente, né, nós olharmos para nós, para dentro e depois para fora, para entender que modelo, que estilo de liderança é cabível nesse momento, porque nem tudo que está na teoria vai ser possível colocar em prática num momento tão peculiar como esse que a gente está vivendo. Sobretudo por isso, né? Assim, convido assim, a gente ouve muita coisa, né? Assim, e Sim, o muitas tempo todo. delas, muita coisa. E muitas delas é que enfim, nada será como foi um dia, né? Não voltaremos mais para Exato. aquele ponto da nossa história. E que seja, então, um novo ponto
com melhores práticas, com melhores comportamentos, com mais leveza, né? Exato. E aí eu gostaria que você contasse para o pessoal aí sobre esse seu trabalho de liderança com leveza, toda essa sua jornada, que não é algo que está começando agora, que você já está há um tempo aí nesse caminho. Exato. A proposta, inclusive, não, obviamente que não foi proposital, a liderança com leveza foi uma necessidade que eu percebi ao atender e ao estar em contato com líderes nas empresas, nas organizações em geral, Lorena, porque em algum momento eu comecei a perceber pelos discursos, pelas queixas, que a liderança ela vem para muita gente como um presente, como o significado dela muitas vezes está atrelado à ascensão de carreira, né? Então muitas pessoas almejam uma liderança e querem estar à frente de equipes. Entretanto, nem sempre esse momento é um momento leve. Em muitas situações, a liderança quase se torna um pesadelo para muita gente. E é essa a proposta. A minha proposta, utilizando algumas técnicas e conduzindo processos individuais e em grupo, é justamente de nós trazermos essa leveza no sentido de estarmos presentes para o que é a liderança, mas principalmente para que a gente esteja presente, que liderar os outros é, antes de tudo, liderar a si mesmo. A gente não lidera ninguém se antes nós não fizermos uma autogestão. E isso envolve, de novo, emoções, isso envolve uma série de fatores que o líder ou quem pretende se tornar líder precisa estar muito atento. E fora isso, a gente tem do cenário dos empreendedores, que além de serem empresários, além de serem pessoas que estão à frente de projetos, também precisam liderar. Então, é muito interessante a gente pensar no empreendedor também como um líder e que o tempo todo está influenciando pessoas, né? Exatamente. E ele, assim, é meio que se ele resolve empreender, vai caminhar junto a liderança, né? Então, não tem jeito. Pessoal, durante a nossa live, vocês podem mandar perguntinhas aqui, nós vamos tentando acompanhar, mas, assim, de início, a gente nem começou a falar, só tem elogios para Dona Elô. Rodrigo, eu tenho muita admiração. A Cláudia disse que você é maravilhosa mesmo, eu também acho que ela é maravilhosa. Enfim, a gente vai seguindo aqui com essa rasgação de seda, que é muito cabida e muito honrosa aí sobre a Elô. Obrigada. E falando sobre o nosso tema, Elô, quais são os pontos, vou aqui olhar na minha colinha, né? Quais são os pontos que mais afetam o exercício da liderança em uma crise? O que é mais afetado ali? Quais são os pontos? Bom, todo o contexto que a gente vai abordar hoje, Lorena, tem suas peculiaridades em função dos estilos, os modelos de negócios, né, variam muito, tanto que a gente está vendo agora algumas liberações oficiais em relação a negócios que podem voltar a funcionar, então isso já parece que a gente começa a retornar um pouquinho para a realidade anterior, mas como você destacou, a gente não volta, assim, nós não somos mais os mesmos, então a gente não volta mais para onde nós estávamos. E eu entendo que os contextos mudaram, os contextos tanto físicos, né, para muita gente o home office era um universo muito distante e ele bateu a porta e chegou do dia para a noite. As questões de algumas empresas continuarem abertas, outras não. Então, a incerteza que paira no ar, ela mexe com todo mundo de maneiras diferentes, mas ela mexe. E para as lideranças, talvez o maior desafio seja justamente estar à frente de situações que nem os próprios líderes estão se sentindo confiantes o suficiente. E eu quero trazer, né, pensando nessa situação da leveza, eu quero trazer muito e frisar muito com vocês todos que estão com a gente agora a importância de nós não nos cobrarmos tanto. A gente não precisa ter todas as respostas no cenário de crise, porque a gente vai construir essas respostas a partir de muita coisa que está fora do nosso controle. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essa questão de que o líder tem que saber, o líder vai direcionar, ele vai direcionar. Só que ele vai direcionar junto com a equipe e mapeando, descobrindo o que seriam esses próximos passos. É interessante pensar que essa tranquilidade é importante. Desculpa. Não, imagina. E que é difícil, né? O cara na liderança, ele também não conhece, ele também não previu uma pandemia, ele também não tinha plano de contingência.
E aí, Exato. um líder que talvez, né, tem muito esse perfil de se cobrar muito, se vê altamente frustrado, né, em não ter um mapa Sim. mais ali à sua frente. Fala assim, então, agora é pra tal lugar. Exatamente. E o trabalho de muita gente sofre, a Mariana até está contribuindo, é isso mesmo, vai todo mundo aprender junto. Tanto que a gente tem a previsão, né, de mudanças de muitos prazos, questões de negociação estão mudando, as próprias regras para algumas áreas estão mudando e está assim, hoje é sexta-feira, terminou de uma forma, pode ser que na segunda comece de outra. E na minha profissão, por exemplo, né, eu sou psicóloga e ontem rolou um comunicado do governo federal convocando profissionais da saúde e nós ainda estamos tentando entender junto ao nosso conselho como é que isso vai funcionar. Então, essa convocação seria para nós contribuirmos, né, obviamente, com as comunidades, mas ainda não se sabe muito bem de que maneira isso vai ocorrer, se é de maneira voluntária, se vai ser uma convocação oficial. Então, nós vamos crescendo e acompanhando juntos, mas assim, primordialmente, a gente precisa tentar manter o nosso equilíbrio, minimamente, para conduzir e construir com as equipes as novas soluções. Porque cada empresa, cada instituição, né, seja ela uma empresa privada, uma instituição pública que também está tendo que se adaptar, cada uma vai construir suas soluções ao seu modo, dentro de suas possibilidades também. Dentro do que pode, né? E aí, Exato. pensando, por exemplo, assim, estamos num cenário incerto, um cenário que nunca ninguém viu, ninguém sabe como que vai acontecer tudo, e o líder está no seu cargo de liderança e ele tem que fazer o que é necessário, que é liderar. Que competências que vão ser exigidas desse cargo, assim, dele continuar no seu posto de liderança, que competências que vão ser cobradas dele, ou assim, exigidas não por alguém, mas pelo próprio momento. Exato. E essa pergunta é bem interessante, Lorena, partindo do ponto de vista que as competências que talvez já começaram a ser cobradas, mas que serão mais exigidas daqui por diante, elas já eram competências exigidas dos líderes. Só que agora isso precisa acontecer num patamar um pouco diferente. Quando a gente pensa num cenário crítico, num cenário imprevisível ou instável, inevitavelmente o líder vai precisar demonstrar flexibilidade. Esse seria talvez um ponto que eu destacaria já de cara. A flexibilidade para mudar numa velocidade que muitas vezes nós não estamos acostumados, flexibilidade, inclusive, para entender essas influências externas que estão chegando na empresa muito rapidamente, como a gente tem visto, né, decretos, situações que mudam a nossa realidade sem que a gente possa escolher, e flexibilidade, inclusive, para estar com as pessoas de uma maneira mais presente, mesmo que nós não possamos estar juntos dentro da empresa. Para muitas empresas essa não é uma realidade. E algumas pessoas tiveram que se flexibilizar para modelos de trabalho que não tinham experimentado ainda, como a gente mencionou no início. O home office, para muita gente, era uma coisa distante, assim, uma coisa um pouco, meio futurista, né? No futuro, trabalharemos em casa e trabalharemos por demanda. Sim. E a gente vai ter que se organizar, porque nós teremos que ter a disciplina, não vai ter um horário, ninguém vai bater ponto, etc. Essa é uma angústia que eu tenho percebido muito nas pessoas no geral, do tipo, poxa, eu tenho que me organizar porque além das minhas demandas profissionais, eu tenho demandas pessoais. E agora eu estou no mesmo ambiente, eu estou aqui uma hora, eu não sei se eu desempenho uma tarefa doméstica, se eu, para quem tem filho, como você falou, se eu dou atenção para a tarefa da criança, que também está vivendo uma situação atípica, Né? e, e ainda com o teletrabalho. Eu tenho que dar respostas, tenho que participar de reunião online, então isso tudo está povoando a cabeça de todo mundo, e eu tenho percebido nos discursos uma certa angústia, no sentido dessa disciplina, porque para nós exercermos uma disciplina e sermos flexíveis, de novo, a gente precisa estar bem emocionalmente. E a cada momento que a gente abre a internet ou liga a TV, a gente vê notícias bastante alarmantes em relação a esse cenário que está lá fora, mas que está pertinho de nós, né? Exato. Ainda mais assim, em muitos momentos o desserviço, né? Que muitos, não sei se são canais ou pessoas fazem, de levar informações sempre
pesadas, e a gente tem que saber de tudo, né? Eu acho que enquanto o papel do líder é saber a real, mesmo quão dura ela, né, está sendo entregue no mercado. Sim. Mas a sanidade, como você falou, mental, né? Assim, porque você tem que liderar pessoas, então é importante resguardá-la. E tem uma outra realidade, assim, que eu vivi aqui no espaço, sobre essa questão do home office, que é a flexibilidade da questão do cobrar da equipe, né? Como é difícil, assim, eles estão em casa, é tudo novo para eles, mas aí você precisa que aquilo seja entregue, e aí você não quer apertar muito, porque, enfim, estamos numa loucura, mas se você sente que se você não aperta, você também não está ali se fazendo presente. Nossa, muito complicado, assim, como que é liderar em home office? Então, e para isso, seria uma segunda competência que eu quero destacar, que é a questão da adaptabilidade. O líder ele precisa ser o primeiro, e aí pode ficar parecendo que a cobrança vem mais forte em cima do líder, mas vem, é um fato. A pessoa que está à frente de uma equipe, a gente sempre diz isso, ela é o exemplo e a equipe vai seguir aquilo que ela trouxer como direcionamento. Então, o líder ele precisa ser o primeiro a se organizar e organizar com a sua equipe esse acompanhamento, porque assim como no presencial, o acompanhamento de demandas, de tarefas, de entregas, ele precisa ser constante. Como a pessoa vai se organizar lá na casa dela, essa já é uma questão da pessoa, né? Tem gente, porque assim, nós temos uma variabilidade gigante de configurações familiares, e até desses momentos internos que cada um está vivendo. Então, o líder ele precisa selar acordos, ele precisa se adaptar e auxiliar para que seus liderados se adaptem da melhor forma possível. Porque, feliz ou infelizmente, né, a gente está num cenário caótico, mas os negócios precisam continuar rodando, como eu falei, da maneira que for possível, mas eles precisam continuar. Inclusive, até a Lê comentou que contribui. Disciplina é a chave. É importante, né? No home office um momento que eu ouço muito, sobretudo pelo nicho de mercado aqui do espaço a gente trabalha, né? Oferecendo justamente serviços e oportunidades para que as distrações dentro de casa não estejam mais presentes, né? Mas é difícil. Ó, a Maia até contribuiu. Home office mostra realmente a produtividade, não somente cumprir uma carga horária, né? Sobre ser produtivo, independente de bater ponto ou não, porque tem muitas pessoas que às vezes vão lá, ficam 8 horas dentro do escritório e não entregam, né? Exato. E aí, quando a gente fala da adaptabilidade e de selar acordos, inevitavelmente está sendo exigido dos líderes que eles aprimorem muito os modelos de comunicação. Porque quando nós estamos presencialmente, a gente tem uma influência forte da presença física. Então, eu sei, de repente, que o líder da minha área está ali e a qualquer momento ele pode vir me perguntar como é que está caminhando aquele projeto. Pedir para ver, né? Em caso. Exato. E aí agora, talvez esteja sendo muito exigida essa capacidade de monitorar, só que utilizando as ferramentas que nós temos. Então, as videochamadas, o e-mail, que já é um meio muito usado, né, pela maioria das empresas, a questão do WhatsApp. E uma dica que eu deixo, né, assim, de antemão, para que os líderes tomem cuidado, lembrando que eles são exemplos, com a questão da disciplina deles até em função de horários. Porque você falou, né? Falou assim, ficou meio confuso para mim como líder, como eu cobrava, de que forma eu faço esse acompanhamento. Tomar cuidado porque, assim, embora nós estejamos 100% do tempo em casa, praticamente, as pessoas têm os outros papéis, né? Então, de respeitar isso e demonstrar essa disciplina a partir do direcionamento deles próprios. Isso é bastante importante. E é legal você ter falado sobre a comunicação, né? Que é um momento assim, se o líder tiver que se ele precisava de algum momento para tirar a prova dos 9, que ele estava se comunicando de forma correta com o time, que o time estava afinado, estava ok, é agora, né? Assim, ele tá tirando a real prova dos 9, se ele consegue comunicar bem com o time dele, se o time dele tava, ó, tamo junto, líder, a gente vai chegar lá, nós vamos fazer. E assim, a comunicação é um negócio assim muito fino, né? Muito assim linear ali
e tênue, né, entre essas relações. E eu tenho percebido que a prática, né, da empatia, a prática desses comportamentos aí de proximidade com a sua equipe, claro, mantendo o equilíbrio, pode ser importante, né, para essa comunicação, para você definir, quem sabe, uma comunicação mais direta ou uma comunicação que você realmente tenha que falar assim, vamos lá. De Sim. forma digital, vou pegar aqui, vamos construir, né, para esse novo cenário juntos. Sim, e é importante a gente frisar que a comunicação, Lorena, ela é, em grande parte para nós, ela é uma leitura do todo. Ela não é simplesmente o que eu digo, mas principalmente a forma como eu digo. Então, se eu não estou presencialmente, não posso passar a mensagem por meio da minha fisionomia, da direção do olhar, do tom de voz. Eu preciso tomar muito cuidado com o formato que eu vou passar algumas mensagens, se será por escrito, se será por um áudio, ou se alguns assuntos merecem uma chamada de vídeo. Porque a gente não pode negar que a comunicação ela é bastante complexa. Assim, o ser humano, né, e eu costumo dizer que nós brasileiros a gente se comunica muito, mas a gente não se comunica tão bem quanto nós imaginamos. E na liderança isso fica muito evidente, porque como você falou, o momento de estar distante fisicamente é o momento de testar como essa comunicação tem envolvido a minha equipe e o quanto nós estamos sintonizados e essa equipe está engajada no projeto que eu estou vendendo para eles. Exatamente. Porque no fim das contas, agora nós temos um espaço que antes não existia, que pode ser muito saudável na minha visão para as questões também de maturidade, né? Amadurecimento da questão de autogestão, de disciplina e para passar segurança, né? Teve uma pessoa, foi Mayara, a Mayara falou sobre talvez a insegurança das pessoas acharem que está perdendo o emprego, né? E é isso, as pessoas escutam coisas no noticiário, elas ouvem e a gente sabe que nós estamos numa era também de muita fake news, a gente tem que ter muito cuidado com isso para deixar alinhado com a equipe qual é a realidade da empresa nesse momento. Quais são os direcionamentos da empresa para além do que está acontecendo lá fora. Porque às vezes uma ação que vai atingir uma empresa não atinge a nossa e a gente precisa deixar as pessoas seguras disso. Sim, sim. Até o Idênio aqui também contribuiu. O líder hoje tem que ter um nível de engajamento muito grande, porque depende da liderança o sucesso de engajamento, de produtividade. Né? E aí é muito Exato. sobre essa afinação, né, que a gente está falando, assim, do cara ser um Isso. aglutinador, né? Do cara falando, vamos lá e tal, vamos reunir as forças. Exato. E até uma terceira competência que eu quero destacar e que é uma palavrinha que tem sido muito falada nos contextos corporativos já tem um tempo e talvez seja uma das palavras de ordem agora também, que é a resiliência. A gente, né, fala sobre resiliência, mas talvez nós não entendemos em que nível essa resiliência seria cobrada de nós. Sim, sim, pessoal, assim, né? Na real, Né? primeiro, assim, resiliência, vamos entender. Não é só uma palavrinha bonita, mas ela tem um significado Exato. importante. Exato. E nós sermos resilientes diante do cenário e até diante, até pessoalmente, né? No meu trabalho, pessoas a olhar para o profissional, mas também fazer um olhar sistêmico também para o pessoal. E nós precisamos criar e fortalecer a nossa resiliência também com as questões de vida pessoal, de nós entendermos os cenários, tentarmos trazer isso para um lado mais racional, não ficar tanto no nível emocional que pode nos levar a muita ansiedade, né? Se nós estiver, porque nós estamos num cenário angustiante. Não adianta a gente tentar passar ileso e falar assim, nossa, não, essa questão do corona tá passando, isso aí vai ser uma coisa assim, não vai ter impacto. Vai ter impacto? Não vai. Corona? Não, não sofre, Porque isso né? não é a nossa realidade. Não, aqui não está acontecendo. A gente sabe que isso está tendo impacto mundial e localmente nós estamos tendo impactos diferentes, mas todo mundo está sentindo. Então, chegar ao ponto também, Lorena, de nós nos conscientizarmos de que nós temos o direito de oscilar, né? Nós temos o direito de não
estar bem todos os dias e, inclusive, de colocar essa vulnerabilidade para a equipe se eu estiver muito mal num determinado dia. A gente fala de resiliência, mas a resiliência também talvez passe por uma situação de nós aceitarmos a nossa humanidade. Nós estamos suscetíveis e, em maior ou menor grau, a gente está suscetível a diversas ameaças. Ontem mesmo eu conversei com 2 pessoas que estão com casos suspeitos de corona em pessoas muito próximas, de convívio muito próximo. E nitidamente elas falaram disso de forma bastante preocupada, tensa, e não por si, né, porque muitas estão isoladas, mas pela preocupação com o outro, que são pessoas importantes, que podem ser da empresa ou podem ser da família, mas que é muito preocupante quando a gente começa a ver o problema perto de nós. E essa resiliência é de nós conseguirmos lidar com os problemas e estarmos minimamente equilibrados apesar desse cenário. Porque ele vai persistir por mais um tempo. E mesmo que estar equilibrado seja um dia você dizer, eu não tô bem hoje, eu tô precisando de um tempo, galera. Vocês confiam no trabalho de vocês, né? Trazer essa confiança para sua equipe, eu tô precisando de um time, assim. E, né? E é manter um equilíbrio ali da galera, da equipe, mesmo que você tenha que dizer que você não tá legal, que hoje não tá um dia muito bom. Exato. E esse exercício da vulnerabilidade, embora para muitos isso pareça sinal de fraqueza, a gente tem que ter muito cuidado com essas construções culturais, porque fica parecendo que o líder tem que ser aquela rocha, aquela fortaleza, aquela pessoa que não desce, né? Ela está sempre ali naquele patamar, porque no fim das contas, e a gente percebe isso nas gerações que têm vindo para o mercado, as pessoas querem se espelhar em pessoas e não em heróis. Então as pessoas querem se espelhar em alguém que estão próximas dela de alguma forma, porque se eu começo a ver o líder como alguém inatingível, então quer dizer que naquele patamar eu nunca vou chegar. Eu sou humano. O contrário, quando eu vejo o meu líder como alguém tão humano quanto eu, mas que por algum motivo ou por vários motivos alcançou determinada função, isso traz inspiração. Você falou, isso traz segurança, isso traz uma confiança. E esse é um cenário que a gente precisa construir com as equipes, do que a gente chama de segurança psicológica. Nós precisamos deixar as pessoas confortáveis, mesmo e apesar dos pesares. O cenário era imprevisível, nós estamos reagindo cada um como consegue, como pode. Eu imagino que a gente vai criar, o nosso poder de resiliência vai nos ajudar a criar uma casca, né? Criar os nossos escudos, porque é assim que a gente contorna, a gente consegue criar situações e modelos de enfrentamento para os problemas, só que isso não pode ser cobrado do dia para a noite. Isso vai se fortalecendo à medida que as soluções vão chegando, à medida que a gente percebe o apoio da nossa rede de contatos também, porque ninguém pode estar sozinho nessa hora, né? Não é? Até a Mayara comentou aqui, líder... Não, a Mayara tá aqui bombando todos os comentários. Líder precisa ser verdadeiro sendo humanos realmente. Ai, gente, estou amando essa live. Eu também estou amando aqui, estou me identificando. Que bom! Cada fala que a Elô daqui, eu tô aqui, mentalizando aqui, ó. Tá, ok. Tem um pouco disso. Não é? Que bom, obrigada pelo feedback. Não, e realmente sobre ser humanos, né? No final das contas, é sobre nós, é sobre humanidade, sobre, né, algo bem maior do que outras questões, né? E Elô, e pensando aí nessas lideranças, né, nesses líderes que estão aí na nossa frente, que dicas que você daria? Assim, tô aqui, ó, de orelhas em pé para ouvir. Que dicas você daria para esses líderes que estão aí nos acompanhando, que estão aí nos assistindo? Bacana. Bom, Lorena, quando no início eu falo sobre a segurança psicológica, aliás, né, anteriormente falei sobre segurança psicológica, no início falei sobre a autogestão, e isso envolve a gestão emocional, eu entendo que é extremamente necessário que a gente tire um tempo para o autocuidado. E quando a gente fala de autocuidado, eu quero fazer uma crítica que eu já vinha fazendo, mas que agora talvez isso saltou aos nossos olhos, né? Nós vínhamos num ritmo extremamente acelerado no sentido de produzir, de performance,
de dormir pouco e trabalhar muito, de render, de chegar ao primeiro milhão não sei com quantos anos, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com essas fórmulas, porque elas vendem muito bem, mas elas não cabem para todo mundo, e elas não precisam caber. Da mesma forma que eu faço essa crítica de que muitas pessoas acham que ter ascensão na carreira é simplesmente chegar a um cargo de liderança. A gente tem muitas formas de crescer profissionalmente. E nesse ritmo que nós vínhamos, isso estava totalmente insustentável pensando em saúde, seja ela física ou mental. E quando eu faço essa crítica, é pensando como profissional da saúde mental também. Porque atuando no desenvolvimento de pessoas, eu percebo que as pessoas que se desenvolvem conseguem chegar a um patamar de performance satisfatória, mas também a um patamar de felicidade, de satisfação com o que faz, são pessoas que cuidam de si. Ou algumas pessoas que a gente conhece, que são ícones nas áreas que atuam, a gente pode acompanhar isso em algumas biografias, são pessoas que lá mais para frente na vida fazem a meia-culpa de que venderam o seu tempo para o trabalho, venderam seu tempo, sua saúde, a sua vitalidade e às vezes as suas relações para aquilo que elas acreditaram que seria o reconhecimento lá no final. A gente precisa olhar para as pessoas como pessoas e nós precisamos olhar para nós também dessa maneira, entendendo que nós somos muito mais do que o que a gente produz. Nós somos seres humanos. Eu até postei uma frase linda essa semana falando sobre isso. Nós estamos para além e nós precisamos estar para além do que a gente faz e do que a gente rende. E se a gente não tiver esse olhar para nós, fica quase impossível olhar para a nossa equipe de maneira mais empática e mais humana. Maravilha. Então, essa seria uma primeira dica, assim, de autocuidado, de entender o que faz bem, o que me satisfaz, que ritmo é o ritmo que eu consigo manter uma produtividade saudável e, ao mesmo tempo, eu consigo ficar bem comigo mesmo. De não tentar se exigir, né? Sim, tem até uma participação aqui do Marquito. Justamente essa última fala para mim é o maior questionamento desta crise. Será que o caminho que vivíamos era de fato o saudável, né? E eu acho que você assim, comentou muito, muito bem sobre isso. E pode, e respeitando as individualidades, né, até pro Marcos e para todos que estão assistindo, não estou dizendo que existe forma certa ou errada e que pessoas que dormem 4 horas por noite, que trabalham sei lá quantas horas por dia, estão erradas. Longe de mim fazer esse julgamento. Só estou dizendo que a gente tem que ter cuidado com as fórmulas que são vendidas, porque nem sempre o que serve para o outro vai me fazer feliz. E se eu não buscar essas respostas dentro de mim, não é lá fora que eu vou encontrar. E para eu estar exercendo uma liderança eficaz, a primeira coisa, eu preciso estar bem nesse papel. Então, a liderança ela precisa ser um desejo, uma escolha. Isso seria o nosso ideal. E a gente só escolhe algo com consistência se a gente se conhece. Então, esse autocuidado passa também por autoconhecimento. Né? A gente sempre vai falar de autoconhecimento, não tem jeito. Porque no final das contas é sobre nós mesmos, né? Então, assim, Exato. não tem como Exatamente. não falar sobre autoconhecimento. Ok, dica 1, Exatamente. saúde, cuidar de Dica 1. si. Exato. A segunda tem a ver com esse olhar para o outro, porque se eu estou olhando para mim com mais compaixão, mais generosidade nesse momento de crise, eu necessariamente tenho que olhar para os meus liderados também de uma maneira mais empática. As pessoas elas têm momentos de vida diferentes, como a gente falou, uma formatação familiar diferente, necessidades financeiras diferentes, e elas estão passando por esse momento de forma muito distinta. Então, você comentou sobre a importância do líder estar sempre informado e levar com consistência essa segurança para as pessoas, mas também de estar aberto para entender e para ouvir o outro. Mesmo que à distância. Por isso que a gente tem tantas ferramentas à nossa disposição. Não pensar que as pessoas, tipo, eles estão lá na casinha deles trabalhando, se eles me entregarem aqueles relatórios, aquelas demandas, atenderem os clientes a contento, tá bom, né? Às vezes essas pessoas estão precisando de um ouvir, uma palavra e principalmente de apoio, porque isso também é esperado do líder. E uma dica que já vem de carona, né, é a questão que eu também já fiz uma publicação sobre isso e gosto sempre de falar sobre a importância de nós olharmos para a liderança não como um papel ou um exercício solitário.
a gente, o líder também precisa de rede de apoio. Então, ele precisa contar com uma liderança que o ampare e ele precisa contar com pares. O ideal é que a gente tenha pares, não exatamente no mesmo nível hierárquico, não necessariamente na mesma empresa, na mesma instituição, mas pessoas que possam nos ouvir, que a gente possa trocar ideia. Até por isso que a gente insiste tanto na ideia de que o líder precisa fazer networking, ele precisa trocar ideias, seja, né, como vocês sempre fazem aí no Espaço Capital, de promover encontros que nos fortaleçam. Porque a gente sabe que inúmeros assuntos a gente não pode tratar com a equipe. Não por uma questão, né, de um Competente. sigilo, não, mas por uma questão de níveis e de níveis de informações que são interessantes que as pessoas absorvam ou não, que vai contribuir ou não para o trabalho delas. E é uma coisa muito importante, assim, durante a semana, né, durante todo esse período, assim, quando eu comecei a live eu comentei sobre isso, que, enfim, demoramos e tal. Mas é justamente esse ponto, né, do quanto é importante você confiar e ter e construir essa rede, né, essa rede de apoio que vai poder, no final, te apoiar, realmente te receber, né, e receber suas dores e poder não te entregar uma solução, mas poder estar ali, assim, estamos aqui, estou com você, você vai encontrar uma saída, as coisas vão dar certo, as coisas vão ter um bom final. E durante a semana que eu passei por né, enfim, segurança, onde eu vou, o que eu faço, qual que são as minhas ações, meu plano de crise e a comunidade empreendedora aos que eu acionei, né, e eu fiz até uma postagem na minha página pessoal justamente sobre isso, assim, olha, tenha pessoas contigo, sabe? É um negócio que vai Sim. lá, te estende a mão lá no final e te tira e fala, vamos aqui. É desse lado daqui que você tem que andar. E até quero compartilhar com vocês, porque acho que foi na quarta, tava à noite aqui em casa, obviamente, e aí, onde mais eu Né? estaria? Você não É, em todo lugar. Tava em casa, assim, por acaso, descansando. E aí eu fiz uma postagem também pedindo para as pessoas compartilharem comigo o que elas mais estavam sentindo saudades, né? Do que elas mais estavam sentindo falta. E já era esperado, mas eu gosto sempre da ação. Sei lá, 80% das pessoas respondeu algo relacionado a pessoas. Fossem amigos, fossem familiares. Então, isso só vem para confirmar a importância que existe, nós somos seres sociais e a gente tem que entender isso. E se nos nossos grupos, se nos grupos que nós temos responsabilidade em relação a eles, como os líderes têm responsabilidades em relação às suas equipes e os resultados que eles geram, se nós não estivermos bem com esses grupos, fica bastante complexo a gente ter uma boa relação em outros âmbitos. E principalmente entendendo que, até falando sobre essa questão de ter humanidade para olhar o outro como ser humano, entendendo essas dificuldades, mas também entendendo o potencial que as pessoas têm, Lorena, e os diferentes níveis de resiliência, capacidade, né, de criatividade, de inovação. Às vezes a gente estabeleceu que um processo vai ocorrer de determinada forma, por meio desse teletrabalho, desse home office, e tem uma pessoa lá em casa que está super cheia de ideias para melhorar isso. Sim. Então, o espaço para ouvir envolve também a crença de que as pessoas são parte do processo e elas, no geral, são bastante contributivas. Só que se não houver o espaço, elas não vão Elas contribuir, não vão te né? contar, né? E contribuição, gente, é tudo, assim, colaboração e Sim. deixem que as pessoas estão doidas para fazer parte, para te ajudar. E às vezes, em muitos momentos, Sim. somos nós mesmos que não deixamos elas chegarem e contarem por que você não faz assim, por que você não olha para esse lado? Fala, Voltou. E às vezes também, Lorena, até pela própria rede de contatos que essa pessoa tem fora da empresa. Ela às vezes está conversando com um amigo que está numa empresa até de um negócio de outro ramo, outra questão, em outro estado. E lá eles estão fazendo uma coisa diferente que poderia ser implantado aqui. Então, essa é uma dica. Ouça e ouça e ouça e esteja aberto. não. E aí, alguns líderes já me disseram, né? Mas as pessoas às vezes vêm com umas ideias meio fora da casinha, porque coisa que não dá para aplicar e tal. Eu tenho para mim que toda ideia pode se tornar algo viável, desde que a gente trabalhe essa ideia. É claro
nenhuma ideia, talvez algumas ideias não chegam prontas. E ok, mas as pessoas precisam ter esse canal aberto. Elas precisam saber que a opinião delas importa, né? Sim, olha, tem um monte de parabéns, coraçãozinho. A Mari mandou que é muito importante ter esse apoio. Não, maravilhoso vocês aí. Tassiane falou que ela faz parte do time que dá pitaco, ó, tá Ah, certíssimo. eu também sou dessas, tá? Eu também sou da tipo, mas e se você também Se de repente. de repente? E assim, a gente, enfim, sobre rede de apoio eu também adoro falar e a gente poderia seguir, né? Um vasto caminho também aqui sobre. Pode ser até uma dica, né, para a gente falar numa próxima live, como preparar a rede de Sim, apoio, como construir a sua sim. rede de apoio. E assim, já caminhando Exato. para o nosso fim, queria saber se você quer mandar mais um recado, dar mais alguma dica, algum ponto de atenção para que esses nossos líderes maravilhosos que podem nos contar aí. Tá joia. Lorena, por fim, quando a gente fala disso tudo, nós estamos falando essencialmente de gente e nós estamos falando de momentos de vida, né? Eu particularmente gosto muito dessas brincadeiras, os memezinhos saudáveis que as pessoas fazem na internet, porque eu às vezes dou muita risada com isso também e até, né, a brincadeira com as lives, medo de abrir a geladeira e ter uma live acontecendo. E aí, adorei essa. E a gente precisa entender que as estratégias de enfrentamento que cada pessoa vai encontrar são muito particulares. Então é difícil julgar. Sim, tem muita gente fazendo live. Sim, e tem muita gente querendo ter esse contato, trocar informações. Tem muita gente querendo passar conhecimento. Tem muita gente ávido por isso, né? Por isso que a gente está fazendo aqui. Estou usando o exemplo da live, mas isso vale para qualquer coisa, né? Porque algumas pessoas também me perguntaram essa semana passada, Heloísa, você está conseguindo ser produtiva? Você está se sentindo produtiva? Eu falei, tem dia que sim, tem dia que não. Quando o cenário permite, estou aí. Se não, eu também estou me permitindo, sei lá, assistir um documentário que eu queria assistir há muito tempo. Eu não sou muito de séries, mas é que eu tenho medo de entrar nesse mundo e Cuidado, mergulhar tá? demais, né? Eu também tô essas séries, eu tô meio assim. Se ela tiver, tipo, 10 temporadas, eu nem começo. Eu falo, Temporadas. não vou nem começar. Eu não Tem tenho que ser tempo. com doses homeopáticas, né? Mas o que eu quero trazer com esse recado e fechar com vocês é: tentem, cada um ao seu modo, encontrar não um grande aprendizado, ou porque eu tenho ouvido muito isso também, né? A gente tem que aprender algo com isso. Eu entendo em qualquer circunstância humana que, até como psicólogo, eu entendo que nós somos seres que precisamos, a gente busca evolução, no geral. Né? Não todas as pessoas, é claro, a gente tem questões emocionais, transtornos, questões que impedem muitas vezes que nessa caminhada a gente busque uma evolução contínua. Mas no geral e numa média, nós somos seres que buscam desenvolvimento. A gente se realiza e a gente se encontra quando a gente busca galgar esses degraus e subir, né, com objetivos variados. Então, tente, cada um ao seu modo, buscar um sentido para o que está acontecendo. O sentido que fizer sentido para você e não para o outro. Talvez o meu sentido vai ser uma reconexão com os meus filhos, uma reconexão com uma pessoa que estava distante, que agora eu faço videochamada e estou mais presente com elas. Ou eu estou me reconectando comigo mesma, ou estou me reconectando com o sentido que o meu trabalho tem para mim na minha vida, ou estou me reconectando com Deus, seja o que for, o que for. Encontre um sentido para o que você está vivendo, encontre um sentido e uma situação que promova uma evolução da sua equipe, construa isso junto com eles e tire sim aprendizados, mas aprendizados que você vai levar para a tua vida. Maravilhoso. Vamos buscar dentro e não buscar fora, né? Porque as respostas estão todas do lado de dentro. Maravilhosa. Não, assim, aqui só tem elogios. Eu adorei. Jordão, parabéns, Lorena e Heloísa, por esse momento. A Thaís, minha vizinha aqui do espaço, vocês Que arrasaram. legal. Muitíssimo obrigada. O Que mundo bom. sem volta, é verdade. A Maia aqui, se permitir, é a oportunidade de redescobrir. Ai, maravilhoso.
Ai, que bom, gente, que vocês Exato. gostaram. Fico muito feliz. Eu não vou nem Estamos falar, felizes. porque essa mulher é. Sou fã dela, né? Iniciamos finalmente Recíproco. a nossa jornada de lives. Vamos fazer mais, porque é uma profissional que merece muito Exato. ser explorada no bom sentido de você tem que conversar com ela, você precisa falar com ela se você quer ser um líder realmente legal. A Elo tá com o perfil que é liderança com leveza, né, Elo? Isso, E exato. você E tá agora em Goiânia, mas você pode fazer atendimentos aí de qualquer lugar. isso. Eu já trabalhava muito com atendimentos online, porque eu sempre atendi pessoas diferentes, mas agora o presencial, né, ele está proibido, inclusive aqui. Proibido é ótimo, né? Mas não sendo recomendado, obviamente. Então, até as pessoas que eu tenho feito atendimentos online e eu trabalho tanto com atendimentos para desenvolvimento de lideranças individualmente, quanto trabalhos em grupo. Trabalhos que eu tinha previstos para grupos agora nesse primeiro semestre, a gente está, né, reformulando esses cronogramas para o segundo semestre, mas os atendimentos online individuais seguem, consultorias, as próprias consultorias de carreira e atividades que eu conduzo também, nós estamos adaptando tudo para o online e é um trabalho que é super tranquilo. Eu tenho esse privilégio, né, de poder trabalhar online com a mesma qualidade do presencial. Mas eu confesso que fico com saudade de encontrar as pessoas, abraçar, porque eu sou dessas. Não é? Eu também, não. Todo mundo que eu vejo se sinta abraçado, assim, que eu sou essa pessoa também. Bom, Elo, muitíssimo obrigada por você ter se Imagina. disponibilizado, vindo aqui falar comigo, falar com essa galera maravilhosa. Pessoal, muito, muito obrigada. Eu Sim. adorei todas as contribuições de vocês. Se vocês tiverem mais contribuições, dúvidas, enfim, o direct do Espaço Capital, assim, Sugestões. sugestões, assim como o direct da Elo, já estou aqui botando o seu já no negócio, está aberto para vocês. Estamos aqui Sim, por para favor. tal, para Deixa, tal. Lorena, você. Pode mandar. O Dênio tá contribuindo também com a gente. Quero agradecer também as falas. Tenho muitas pessoas queridas, clientes, amigos, ex-clientes também. Cliente não, gente. Pelo Né? processo é cliente forever, tá? Não é? Clientes. E o Dênio perguntou se nesse momento é muito importante a psicologia positiva. O viés da psicologia positiva é extremamente, né? Porque a gente acaba direcionando o olhar para as coisas que sim, que podem dar certo e que estão dando certo, nos ancorando naquilo que a gente tem de mais forte. Então, particularmente eu gosto, né, da teoria da psicologia positiva, acabo inserindo algumas ferramentas e alguns pressupostos no meu trabalho. E sim, eu entendo que a gente precisa reformular algumas crenças agora e trabalhar olhando para um futuro, ainda que tenhamos muitos desafios pela frente, mas se a gente ficar olhando para a dificuldade, as coisas vão ficar ainda mais difíceis. Então, vamos, né? E é claro que não basta fazer pensamento positivo, a gente tem que agir positivamente. Mas as nossas falas, os nossos pensamentos, as nossas ações precisam estar direcionados para esse futuro que a gente quer construir. Está nas nossas mãos. Agora a gente escolhe o que fazer, né? Bom, ó, faça um sorriso aí para eu tirar uma fotinha aqui da nossa live, bem linda, maravilhosa. Fechou. Gente, Muito bom. obrigada. Agora partiu Obrigada, gente. lives botecos, lives famosos, né? Afinal, hoje continua sendo sexta-feira, né? Hoje continua Não sendo, parece, mas não é. parece, mas é. E muitíssimo obrigada, viu, maravilhosa, por tudo. E vamos seguir aqui à disposição, apoiando todos esses líderes, apoiando todos Exato. esses empreendedores. E a Lê tá pedindo aqui, ó, outra live falando sobre rede de apoio. A Lê Eu não já pede falei, não já que a gente mandou. faz, hein? Não pede não que a gente faz, que nós somos dessas. Maravilhosa. Obrigada, gente. É isso aí. Um beijo Gente, grande. Obrigada, Lorena. imagina, maravilhosa. Tchau, Beijos. gente. Obrigada. Obrigada.